Então, já agradecer a audiência de vocês. O nosso propósito hoje é realizar uma aula especial, uma live com o pastor Silas Daniel, que já está conosco aqui nos estúdios. Deixa eu aqui acrescentá-lo. Deixa eu ver se eu... Aí, está aí. Está aí o homem de Deus. Muito bem, muito boa noite, pastor Silas. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Graça e paz a amigo? Todos, ao pastor Jamielson, antes de tudo, e a todos que estão participando da aula de hoje. É um prazer estar aqui. Pastor, uma alegria para nós, viu? Um privilégio muito grande. Muito aguardada aí essa live contigo. E para nós, em nome do Seminário Batista Livre, um privilégio tê-lo como nosso professor convidado no dia de hoje. Trazendo aqui o abraço da nossa diretoria, pastor Gilson Batista, diretor administrativo, ao Daniel Silva, que é o nosso secretário acadêmico, também em meu nome de todos os alunos, de todos os nossos cursos, né, como já apresentei aí na introdução, e também em nome do nosso corpo docente, os demais professores, e aqui incluo o professor Vinícius Couto, nosso amigo comum, né? O Vinícius é o coordenador da nossa pós-graduação em Teologia Arminiana, ele mesmo que fez o contato contigo para essa live. Infelizmente, de quinta-feira, o professor Vinícius dá aula em outro seminário, e agora acabei de falar com ele, e ele tentou lá estar conosco, mas não vai conseguir, né? Mas também trago aqui o abraço dele para você. Pastor, uma alegria, viu? Parabéns aí pelo seu ministério. Nessa abertura aqui, eu quero já agradecer a Deus aí pela sua vida. Você tem feito um trabalho, olha, lindo, lindo, belíssimo. Muito bem-vindo aí ao Seminário Batista Livre. Obrigado, pastor Jamielson. Louvo a Deus pelo seminário também, que tem sido bênção, e agora tem oferecido ao público o primeiro curso de pós-graduação em arminianismo. Isso é uma bênção, isso é super importantíssimo para solidificar a compreensão do arminianismo no Brasil, né? Para formar pessoas que estejam habilitadas a falar sobre esse assunto com muita propriedade, com muito conhecimento de causa, o que é importantíssimo, uma vez que, durante muito tempo, o arminianismo não era apresentado ou apresentado devidamente para o grande público evangélico, né? Era algo que você tinha apenas um pequeno grupo, um grupo seleto de pessoas que se preocupava com isso e que conhecia detalhes dessa exposição. Apesar de a maioria das denominações evangélicas ser de linha sinergista evangélica, arminiana, mas não se enfatizava muito isso e não se debruçava muito sobre isso, até que veio aquela onda neocalvinista no início do século XX, e houve, então, uma reação natural, né, daqueles grupos de linha sinergista evangélica, de linha arminiana, e isso só serviu para crescer o entendimento e cimentar a convicção das pessoas dentro do evangelicalismo brasileiro e mundial, que esposam esse entendimento à luz da Bíblia sobre o que eu costumo chamar de mecânica ou dinâmica da salvação. Enfim, por todos esses fatores, eu louvo a Deus por esse curso de pós-graduação oferecido pelo Seminário Batista Livre e por essa oportunidade que me é concedida de contribuir um pouco para este curso histórico. É verdade. Pastor, você fala um detalhe aí na sua fala, né? Muitas igrejas, né, no meu livro publicado pela CPAD, eu faço lá uma referência, é um chutômetro, eu admito, não há uma pesquisa oficial do número de arminianos, o número de calvinistas, mas pela experiência pastoral que temos, de pesquisa de campo, de conhecendo a confessionalidade de cada denominação, nós chegamos a um número razoável, acho que tenho conversado, inclusive, com colegas calvinistas que admitem essa proporcionalidade, de mais de 80% do universo evangélico no mundo, no Brasil, é maior ainda, são de linha arminiana, né? Ainda que não se confessem assim, não gostem da rotulação, até porque a rotulação, de repente, pode ser até pejorativa, né? Eu pertenço à denominação batista, e os batistas, né, nossos irmãos batistas, normalmente, não sou
não sou calvinista nem arminiano, eu sou batista, né? Nós gostamos de falar desse jeito. Até E eles, mesmo na Assembleia de Deus, há tem irmãos isso. que preferem dizer assim, não sou calvinista nem arminiano, eu sou bíblico. Né? Ah, Mas o calvinista vai dizer que é bíblico, o luterano vai dizer que é bíblico, o católico vai dizer que é bíblico. Então, isso não resolve muita coisa. Eu sei que tem pessoas que não gostam de rótulos, de nomenclaturas, mas esses termos foram cunhados justamente para você poder distinguir diferenças, né? E é uma homenagem a alguém que defendeu, né, fervorosamente esse posicionamento numa época em que, no seu país, um grupo majoritário de outra linha de entendimento, né, da linha calvinista, estava tentando sufocar aqueles que pensavam de forma diferente. Eu digo para os colegas, né, da minha denominação, de outras denominações, eu falo, olha, não tem problema que você não se rotulem também. Mas também não há problema nenhum que você tenha uma confessionalidade explícita. Né? Até porque pega lá o teu credo, pega lá a confissão de fé da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Nacional, da Convenção Batista Independente, que é a minha, ela está alinhada com o arminianismo. Né? Perfeito. Com facts. Né? Tá bom. Pode ter um ou outro colega ali que diverge, mas isso é muito legal. O fato é que os arminianos saíram da caixinha, saíram das quatro paredes. Né? Perfeito. E isso é muito legal. Lideranças como você, que tem feito um trabalho belíssimo. O seu livro, sempre que eu falo do meu livro, o pessoal fala assim, poxa, pastor, mas tem o livro do Silas Daniel, né? Olha aí, ó. Aí eu digo assim, olha, compre um livro do Silas, porque é muito melhor do que o meu. Olha aqui, ó. Um bom livro também, o do irmão. Um bom livro. E o livro do irmão é mais sintético, né? Isso. Do que o meu, de maneira que, se a pessoa não entende absolutamente nada sobre o assunto e quiser ter um entendimento fundamental, vamos dizer assim, um panorama geral muito bom sobre esse assunto, o livro do irmão é o que eu indico. Eu sempre indico o livro do irmão. Aqui a pessoa se aprofunda um pouco mais. Isso. Se quiser se aprofundar mais do que isso, aí tem tantas obras no mercado. É só coloca a lombada do teu livro aí. Ó, pessoal, olha o nível do convidado nosso. Aqui são quase 700 páginas, né? Inclusive, eu tenho recebido nessa semana, curiosamente, pastor Jamielson, 3 testemunhos lindos sobre esse livro. O primeiro é um que mostra que, às vezes, a gente escreve um livro pensando num propósito apenas, né? Ou até em 2, mas Deus, às vezes, usa aquela obra que você fez para um propósito além, que você não esperava, que não estava na sua mente. Né? Eu recebi um vídeo de uma moça que é evangélica e que passou por alguns problemas de ordem emocional, e ela chegou a tentar o suicídio mais de uma vez, e estava agora para ser internada, e ela resolveu, já que ia passar alguns meses internada, que levaria alguns livros para ler. E ela resolveu levar o meu livro. E ela mandou o vídeo dizendo que foi muito abençoada através desse livro. Veja, quando você escreve um livro desse, você não está pensando nisso, né? E, de repente, esse livro foi bênção para essa moça que está nesse processo de recuperação. Outro testemunho que eu recebi, eu vou ser curto, é de um rapaz que me mandou uma mensagem pelo Messenger, dizendo: Pastor Silas, eu terminei de ler o seu livro agora e eu quero te dizer que o irmão me ajudou a sair do calvinismo. Né? Com todo respeito a nossos irmãos calvinistas, mas ele disse que estava em crises sobre esse assunto da salvação, da soteriologia bíblica, e o meu livro foi o que fez com que ele finalmente entendesse, a mente dele se abrisse, né, sobre esse assunto, e ele decidisse, com a nova convicção agora que ele tinha no coração dele, abandonar o calvinismo. Com todo respeito aos nossos irmãos calvinistas, que são crentes, servos de Deus também, vão para o mesmo céu que nós, né? Mas entendemos que eles têm uma compreensão equivocada sobre, não a mensagem da salvação, que para nós é uma coisa só,
mas a mecânica da salvação. E, finalmente, para concluir, uma mensagem que eu recebi hoje de um irmão seminarista que está fazendo agora sua conclusão no seminário, acho que ele está fazendo após, e ele me disse que estuda no seminário presbiteriano e que o meu livro é usado como obra de referência sobre esse assunto no seminário presbiteriano onde ele estuda e em outros seminários presbiterianos, e os professores calvinistas presbiterianos ali reformados indicam a minha obra e elogiam. Eles dizem que, obviamente, eles não concordam com muita coisa que está ali, mas elogiam porque foi uma obra bem escrita e com honestidade intelectual. Então, isso, quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei muito feliz. Não sei se isso tem a ver com o fato de que nos últimos dias tenha havido a divulgação da aula que eu vou dar hoje, né? Mas eu comecei a receber mensagens de pessoas, né, trazendo esses testemunhos, o que muito me alegra, e achei muito oportuno trazer essas informações aqui para os irmãos deste curso do Seminário Batista Livre. Pastor Silas, eu digo assim, olha, não tem problema nenhum você ser calvinista, né? Agora, seja calvinista sabendo o que é o verdadeiro arminianismo. Perfeito. Você conhece, eu tenho participado do Vejam Só. Se você tivesse aqui em São Paulo, eu sei que você picaria cartão ali, né? Na nossa sala teológica ali. E não foi uma, duas vezes. Olha, quase toda a minha participação ali com calvinista, ao término do programa, e eles compartilham a desinformação que eles tinham da nossa posição. Perfeito. Um colega, não vou citar por ética, num dos debates que eu tive, um renomado professor presbiteriano, gosto muito dele, tenho amizade pessoal. Ao término do programa, ele disse: olha, te ouvindo, quão perto você está da teologia reformada? Né? Porque, assim, quando ele percebeu que a nossa confessionalidade é bíblica, e ela tem razoabilidade bíblica, muita força argumentativa, caiu aqueles mitos, né? Porque o problema são os espantalhos. Né? O problema são os espantalhos. Só que, por outro lado, a gente ainda vê colegas renomados, gente que tem acesso à informação, tem acesso ao teu livro, tem acesso às obras de Armínio, tem acesso às literaturas arminianas já de outras editoras fora a CPAD, né? Tem assistido lives, o YouTube está cheio de arminianos falando, e ainda insistem em fazer uma caricatura do arminianismo. Né? Infelizmente. Divulgar fake news é vergonhoso. Para um deles, que eu tenho um relacionamento, eu falei, olha, é vergonhoso o que você está fazendo, porque eu já te mostrei que não é assim, e você continua falando. E outra coisa... É mau caratismo. Hoje, né? Muita gente já sabe disso, então fica mais feio ainda para mais gente. Fica mais feio. Então, infelizmente, mas olha, tudo bem. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo dentro do reino, né? Sim. Então, temos aqui uma missão, nós temos hoje uma live para estabelecer o nosso ponto de vista. O curso é o curso de pós-graduação em Teologia Arminiana. Excelentes professores estão passando aqui com os módulos, a nossa carga, a nossa grade curricular muito completa, muito rica historicamente, porque eu acho que é uma coisa que ajuda muito a compreensão da teologia arminiana, é um pano de fundo histórico, né? Então, isso está muito legal. Pastor, o modelo da nossa live é te dar liberdade. Já roubei muito do teu tempo aqui. Então, eu vou sair de tela agora, você tem liberdade de fazer a sua exposição, nós já conversamos no WhatsApp. No término, eu vou aproveitar algumas perguntas para fazer um fechamento, tá bom? Só que eu estou aqui nos bastidores, eu vou sair da transmissão, mas estou aqui te assistindo e monitorando, aqui administrando a transmissão. Mas você tem toda a liberdade, mostrar material, compartilhar,
a sala é sua, né? Nós aqui prezamos a autoridade do professor em sala de aula. Ok. Vamos lá, então. Bem, queridos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Os que chegaram agora nos últimos minutos, recebam essa saudação. Eu já saudei os que já tinham chegado, mas outros foram chegando. E agora sintam-se todos saudados e abraçados. O tema que me foi proposto ministrar nesta aula de hoje é a Ordo Salutis e a mecânica da salvação. Eu achei muito propício esse tema quando ele me foi passado pelo pastor Jamierson, foi ele que me passou o tema dessa aula de hoje, porque eu, de vez em quando, encontro pessoas que confundem a mecânica da salvação com a Ordo Salutis. Eu já me deparei com irmãos dizendo assim, eu não entendo essa coisa de mecânica da salvação. Já existe um termo para explicar isso, ou para designar isso, melhor dizendo, que é Ordo Salutis, ou seja, a ordem da salvação. Mas não são uma e a mesma coisa. São coisas diferentes, distintas, relacionadas, mas distintas. Então, essa aula, entre outras coisas, ela tem esse benefício de não só tratar sobre a Ordo Salutis, mas distinguir a Ordo Salutis daquilo que nós chamamos de mecânica da salvação. Esse termo foi popularizado no Brasil por mim, eu tive esse pioneirismo na popularização desse termo, não foi cunhado por mim. Né? Esse termo eu encontrei pela primeira vez lendo o Martin Lloyd-Jones, um pastor, um teólogo, um pastor, um grande expositor das escrituras congregacional, calvinista, né? Lá da Inglaterra. Na verdade, ele é de Gales, mas ele desenvolveu seu ministério na Inglaterra, que numa obra dele ali do final dos anos 60 e início dos anos 70, ele, ao falar sobre a distinção entre calvinistas e arminianos, ele disse, olha, em relação à mensagem da salvação, não há distinção, mas em relação ao mecanismo, a mecânica da salvação, há uma diferença. E eu achei perfeita essa colocação do Lloyd-Jones, que, diferente de mim, ele tem uma visão calvinista da mecânica da salvação, eu sou arminiano, mas a definição é muito boa. Né? O termo usado para distinguir o pensamento, né, soteriológico de calvinistas e arminianos, né, é perfeito. Então, eu usei esse termo no meu livro, inclusive tem um prolegômenos no livro tratando exatamente sobre o uso desse termo, eu explico o uso desse termo, falo do Lloyd-Jones, que foi dele que eu peguei esse termo, né? Até porque quando eu comecei a usar esse termo em debates na internet com irmãos calvinistas, eles pensaram que eu estava usando um termo que eu tinha tirado da teologia católica. Esse irmão, acho que ele foi pegar isso em algum livro católico que ele leu, quando, na verdade, eu tinha tirado de um teólogo reformado, enfim. E aí eu usei esse termo, inclusive, na capa do livro, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, e esse termo se popularizou. E hoje ele é muito usado nas academias, nos seminários, nas faculdades de teologia, eles usam esse termo, Mecânica da Salvação, que eu tive o privilégio de colocar em circulação, né, para se referir ao entendimento sobre o que ocorre nos bastidores do processo da salvação, e que é justamente o ponto de discordância entre calvinistas e arminianos. Eles não se distinguem por um entendimento diferente da mensagem da salvação, mas sim por um entendimento diferente a respeito do mecanismo da salvação. Bem, vamos começar, então, definindo o que é Ordo Salutis. Eu fiz aqui algumas anotações, eu vou seguir esse roteiro aqui, pensei até em transformar isso aqui em alguns slides para
serem passados durante a minha aula, mas não tive tempo, minha vida é muito corrida, não tive tempo de colocar isso em slide, né? Mas depois eu posso passar isso para o pastor Jamierson e aqueles que estiverem interessados, né, terão essas anotações que eu fiz, né? Mas vamos começar definindo o que é Ordo Salutis, né? Ordo Salutis é um termo em latim, é uma expressão latina que significa literalmente ordem da salvação. Esse termo foi cunhado originalmente no século XVIII, no início do século XVIII, por teólogos protestantes luteranos. A primeira vez que esse termo aparece, se não me engano, é lá por 1724. Se não me engano, é o teólogo luterano Jacob Karpov, que usa esse termo pela primeira vez, e ele vai se popularizando na década de 30 do século XVIII, até que entra em circulação entre os teólogos protestantes para designar as etapas sequenciais do processo de apropriação da salvação à luz da Bíblia na vida da pessoa. Vou repetir. Ordo Salutis é uma expressão latina que significa ordem da salvação, que foi cunhada no século XVIII por teólogos protestantes luteranos para designar, para se referir as etapas sequenciais, né, do processo de apropriação da salvação por parte da pessoa, conforme nós percebemos nas Escrituras. Agora, isso não significa dizer que essa preocupação em ordenar esses eventos e conceitos bíblicos existentes e vivenciados na experiência da salvação tenha surgido apenas ali no século XVIII. Você vai encontrar teólogos anteriores que têm essa preocupação, inclusive na Idade Média, no período da escolástica católica. Mas isso não era uma preocupação muito grande. Além do que, nessa época, essa compreensão da ordem da salvação era feita dentro de uma visão absolutamente sacramentalista, onde os sacramentos tinham importância muito grande no processo da salvação. Vocês devem se lembrar que a igreja é que administra os sacramentos e sem os sacramentos é impossível a pessoa ser salva, né? A salvação depende dos sacramentos, né? Da pessoa participar dos sacramentos. São 7 sacramentos, se não me falha a memória, na Igreja Católica. Vamos ver se eu me lembro todos aqui. Você tem o batismo, né? Você tem a confirmação, também chamada de crisma lá na Igreja Ortodoxa. No catolicismo é confirmação. Você tem a Eucaristia, você tem a penitência, você tem a ordenação, você tem a extrema-unção e você tem o casamento, né? Sem a penitência, sem o sacramento do batismo, da confirmação, da Eucaristia no catolicismo, você não pode ser salvo, né? Inclusive, a própria Igreja Católica chegou a usar, no passado, de chantagem, vamos dizer assim, para grupos que se opunham à Igreja Católica, se negando a oferecer os sacramentos para aqueles que divergiam da Igreja Católica, de maneira que essas pessoas, então, ficavam numa situação complicada, porque elas não poderiam, então, em tese, ser salvas. E isso vai fazer, inclusive, quando ocorre a Reforma Protestante no início do século XVI na Alemanha, que Lutero escreva 2 obras para defender a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, onde ele vai dizer que nós não dependemos dos sacramentos para a nossa salvação e que não é necessário um padre para que seja celebrada a ceia, para que seja efetuado o batismo, enfim. Isso é algo revolucionário para aquela época. Bem, por outro lado, apesar desses elementos, né,
na Ordo Salutis Católica, a Ordo Salutis Católica não é muito extensa, ela é simples. Eu resumi ela aqui em 4 pontos. Você encontra algumas diferenças ali e acolá, porque essa coisa também de ordem da salvação vai mudando um pouco de teólogo para teólogo. Se bem que o catolicismo é um tanto uniforme dogmaticamente, sim, há correntes dentro do catolicismo, mas a doutrina católica ela é muito delimitada, né? Muito bem delimitada. Então, a gente pode dizer, sem erro aqui, que pelo menos você tem 4 pontos na Ordo Salutis Católica. Você tem a regeneração, com o sacramento do batismo exercendo uma importância enorme, esse processo da regeneração. Então, o primeiro ponto da ordem da salvação é a regeneração. Segundo, você tem a graça cooperativa, e aí vão entrar outros sacramentos, a importância de outros sacramentos, como a Eucaristia, a penitência, né? Você tem a confirmação também. Você tem a fé e você tem a justificação. Geralmente, a Ordo Salutis Católica é apresentada de forma muito sintética dessa forma. Claro que há outros desdobramentos, tá? Mas geralmente é assim que a coisa é apresentada. Essa preocupação maior com a necessidade de você estabelecer uma ordem da salvação só foi surgir depois da Reforma Protestante. E por uma razão muito simples. Na verdade, por 2 razões muito simples, muito óbvias. A primeira delas é que a Reforma Protestante nasce justamente como um resgate de verdades a respeito da doutrina da salvação que haviam sido relegadas, esquecidas, olvidadas. Então, a Reforma Protestante ela nasce justamente resgatando a doutrina da salvação. Aspectos importantíssimos da doutrina da salvação, que haviam sido relegados. Só por essa razão, você entende naturalmente que no decorrer dos anos da reforma, aqueles que estão resgatando esses aspectos esquecidos vão sentir a necessidade de estabelecer uma ordem da salvação, ou seja, estabelecer ou identificar as etapas sequenciais da apropriação da salvação, ou do processo de apropriação da salvação na vida da pessoa. O segundo motivo é que, já no primeiro século da Reforma, você vai ter um debate intenso sobre essa questão da salvação entre os próprios protestantes. Um debate interno. Você vai ter a corrente luterana, você vai ter a corrente calvinista, né? Você vai ter a corrente que vai ser designada depois do século XVI de arminiana, mas que já existe, vai ser designada no século XVII como arminiana, mas ela já existe no século XVI, o primeiro século da Reforma. Inclusive, eu tenho um capítulo aqui do meu livro, Arminianismo Mecânica da Salvação, onde eu trato sobre o arminianismo no século XVI e mostro que havia dezenas, mais de 100 nomes da Reforma Protestante em vários países da Europa no século XVI, na primeira metade do século XVI, no iníciozinho da Reforma, na segunda metade do século XVI, que esposavam um posicionamento acerca da mecânica da salvação que seria identificado depois do século XVII, ou seria batizado de arminianismo em homenagem a Jacó Arminio, que foi aquele grande teólogo holandês que faleceu no ano de 1610, que se destacou na defesa desse entendimento da mecânica da salvação, esse entendimento sinergista evangélico da mecânica da salvação, à luz da palavra de Deus. Bem, por essas 2 razões, é óbvio que vai surgir a necessidade de você estabelecer aí, ou identificar as etapas sequenciais, né, desse processo de apropriação da salvação na sua vida. E aqui é importante a gente distinguir Ordo Salutis e mecânica da salvação. Bem, Ordo Salutis ficou claro o que é, né?
Ordo Salutis é esse conjunto de etapas em sequência, etapas consecutivas do processo da salvação. Ok? Já a mecânica da salvação é, como o próprio nome já antecipa, um entendimento a respeito do mecanismo por trás do processo da salvação. A gente sabe que um processo ele é composto por etapas. Não é verdade? Um processo é composto por etapas. Um processo nada mais é do que um conjunto de etapas. Ok? De passos ou etapas. De maneira que, quando a gente fala de ordem da salvação, a gente está querendo dizer o seguinte: fulano estava na etapa X, e dessa etapa X ele foi para Y, e da Y ele foi para Z. Ou, esse processo consiste em sair da etapa X para a etapa Y, que é seguida pela etapa Z, que termina na etapa W. Isso é uma exposição sobre as etapas desse processo. Agora, quando a gente fala do mecanismo da salvação, a gente está querendo dizer o seguinte: o que ocorre exatamente para a pessoa sair da etapa X para Y, para Z, para terminar na W depois da Z? Entendeu? Uma coisa é você dizer as etapas do processo, ordenar as etapas do processo, identificar as etapas do processo. Outra coisa é você explicar, expor o mecanismo por trás do processo que faz com que hajam essas etapas. Entendeu? Então, mecânica da salvação é uma coisa, ordem da salvação é outra. Vamos dizer de uma forma mais simples. A ordem da salvação tem a ver com uma ordenação cronológica dos eventos experienciados no processo de apropriação da salvação. Enquanto a mecânica da salvação tem a ver com a lógica por trás desse processo. Como se dá a dinâmica desse processo de salvação? Entende a diferença? Então, essa é a diferença básica entre ordem da salvação e mecânica da salvação. Outra coisa também que a gente pode dizer sobre esse assunto, para ficar ainda mais claro, é que a ordem da salvação, ela tem vários pontos. Porque a ordem da salvação abrange, obviamente, todos os pontos do processo, todas as etapas desse processo, né? Todos os passos desse processo da salvação. Enquanto a mecânica da salvação, ela tem poucos pontos. Porque ela está preocupada apenas em entender o mecanismo por trás desse processo de salvação, os bastidores do processo de salvação, que faz com que esse processo se efetive, o que leva-nos apenas a ressaltar alguns pontos que são vistos como os mais disputados, né? Os mais importantes para que a gente possa entender esse processo. Os pontos nevrálgicos, fundamentais. De maneira que a ordem da salvação tem 10 pontos, 12 pontos. Mecânica da salvação, 5 pontos só. Outra coisa, na mecânica da salvação, você trata de coisas mais objetivas. Não é? Enquanto na Ordo Salutis, na ordem da salvação, você tem tanto pontos mais objetivos como pontos mais subjetivos.
Você trata, por exemplo, de fé e arrependimento. Não é que, ao falar da mecânica da salvação, você não possa tocar no assunto fé e arrependimento. Sim, você toca, mas isso é lateralmente. Quando você vai falar, por exemplo, sobre a graça preveniente ou a expiação, quando você falar sobre a questão da graça e a questão da expiação, aí você vai ter que falar de fé e arrependimento. Quando você vai falar de eleição também, você vai tocar no assunto da fé e do arrependimento. Mas, veja, são pontos laterais. Os 5 pontos em si, eles são objetivos. Tá? Enquanto na ordem da salvação você tem pontos objetivos e pontos subjetivos, fé e arrependimento. Outra coisa que a gente pode dizer também é que, por tratar do mecanismo do processo, né, a mecânica da salvação inclui uma abordagem da expiação, enquanto a Ordo Salutis, por se prender mais ao que ocorre no processo, nas suas etapas, e não ao seu mecanismo, não traz a expiação como um dos pontos. Na verdade, eu coloquei isso aqui mais como um exemplo para explicitar mais ainda essa distinção, né? A mecânica da salvação, ela envolve apenas 5 pontos. Vocês devem conhecer esses 5 pontos. O primeiro ponto é a depravação total ou corrupção total do gênero humano. Nesse ponto não há divergência alguma entre calvinistas, arminianos e luteranos, né? O segundo ponto é o da graça. O terceiro ponto é o da expiação. O quarto ponto é o da eleição e predestinação. E o quinto ponto é aquele que diz respeito à segurança ou perseverança, né, dos crentes. A questão da segurança, perseverança dos crentes. Pontos como justificação, santificação, regeneração, glorificação, fé, arrependimento, são tratados mais lateralmente, não são pontos centrais, são pontos que você, na argumentação sobre esses 5 pontos, vai mencionar. Mas veja, a coisa é muito mais resumida. Você pega apenas os pontos mais nevrálgicos para o entendimento do mecanismo da salvação. Ok? Porque você está tentando entender como a coisa funciona. Essa exposição dos 5 pontos, ela pode ser apresentada de 2 formas. Tradicionalmente, ela é apresentada de 2 formas. Ela é apresentada da forma que eu mais gosto, que é a forma didática, né? Que tem um encadeamento lógico, que é justamente essa ordem, né? Que não é uma ordem cronológica, perceba, é uma ordem lógica. Você começa falando da depravação, da corrupção total do gênero humano. Por quê? Porque eu não posso construir entendimento do mecanismo da salvação sem entender primeiro a corrupção total do gênero humano. Uma vez que eu entendo a corrupção total do gênero humano, uma vez que eu entendo que todos nós fomos afetados pelo pecado e tudo em nós foi afetado pelo pecado, o total diz respeito não à intensidade, mas à abrangência da corrupção, né? Porque você vai ter algumas pessoas que são muito mais intensamente corrompidas do que outras. Inclusive, há determinadas pessoas que são tão degeneradas que a própria sociedade sem Deus não a suporta e, segundo as leis dos homens, essas pessoas são colocadas em reclusão, afastadas da sociedade. Isso não significa dizer que aqueles que estão colocando essa pessoa em reclusão não sejam pecadoras também, carentes, necessitadas de salvação. Então, você pode ter desníveis de intensidade, você pode ter pessoas muito mais profundamente corrompidas do que outras, mas todos foram afetados pelo pecado e tudo no ser humano, espírito, alma e corpo, vontade, intelecto, emoções,
a fé, a consciência, né? O corpo, tudo isso foi afetado pelo pecado. Ok? Então, primeiro você tem que entender isso. Aí, uma vez entendido isso, e uma vez percebendo que um homem nessa condição não tem condições em si mesmo de vir a Deus, então, qual é a consequência lógica desse fato? É necessário que Deus tome a iniciativa. E tomar a iniciativa não só no sentido de providenciar a salvação, mas no sentido também de possibilitar que o ser humano responda, tenha a capacidade de responder ao chamado divino para a salvação. Na verdade, 3 coisas, né? Providenciar a salvação, ir até o ser humano, porque o ser humano não tem como tomar iniciativa no sentido também de ir até Deus depois ele providenciar a salvação. Deus tem que ir até ele, então você tem um chamamento, Deus atraindo o ser humano, e Deus habilitando o ser humano também para que ele possa responder positivamente ao chamado divino para a salvação. Dá a ele essas condições. Né? Às vezes a gente vai explicar isso e a gente vê gente dizendo assim, gente que tem uma visão determinista da salvação, né? Monergista, não sinergista, evangélica. Nós encontramos algumas pessoas dizendo assim, poxa, isso aí não tem muita diferença daquela pessoa que acredita que o ser humano tem condições em si mesmo de responder com fé e arrependimento ao chamado divino para a salvação. Você está dizendo que Deus está dando condições para essa pessoa responder, mas no final das contas, o poder de crer está na pessoa. Não está na pessoa. O crer está na pessoa. Mas o poder de crer foi Deus que deu. Né? O crer é da pessoa. Sim, o crer é da pessoa. Mas o poder, a capacidade de crer que essa pessoa vai exercer foi dada por Deus. Ok? Isso é o que a gente chama de precedência da graça. Então, veja, uma vez que você entende o primeiro ponto, que é o da depravação total, segue-se, logicamente, a necessidade de uma graça que precede, a precedência da graça, a graça preveniente. E uma vez que você entende que essa graça que precede, ela pode ser resistida, ela se manifesta de forma universal e ela pode ser resistida, então segue-se, logicamente, a necessidade de entender por que algumas pessoas se perdem se essa provisão é universal. Ou seja, você vai ter que falar na sequência sobre expiação. Se a expiação é limitada ou ilimitada. Né? E aí você vai explicar, à luz da Bíblia, que a expiação é ilimitada. Você vê claramente na Bíblia que a expiação é ilimitada. Ora, ela é ilimitada, mas algumas pessoas se perdem. E por que algumas pessoas se perdem? Porque, por mais que essa expiação seja suficiente para salvar a todos, ela só se torna eficiente na vida daqueles que creem, daqueles que respondem com fé e arrependimento ao chamado divino para a salvação. Então você percebe que essa expiação é universal qualificada. Ela é suficiente para salvar a todos. É uma expiação universal, é ilimitada. Mas para você se apropriar dela, é preciso que você responda com fé e arrependimento. É verdade? Então, isso implica em você falar na sequência sobre o quê? Sobre eleição e predestinação. E o que é eleição? Eleição é a seleção daqueles que serão salvos. Tá? Nossos irmãos deterministas, eles creem que essa eleição se dá de forma incondicional. Enquanto nós entendemos à luz da Bíblia que essa eleição se dá de forma condicional.
Eleição significa a seleção daqueles que serão salvos, ou seja, é Deus selecionando da massa de perdidos aqueles que serão salvos. E a grande questão é, quando a gente se depara pela primeira vez com esse ensino na Bíblia, essa eleição se dá, essa escolha se dá de forma condicional ou incondicional? Tem um critério para isso ou não tem? E nós entendemos à luz da Bíblia claramente que essa eleição, essa seleção se dá de forma condicional. Qual é a condição? Estar em Cristo. Ou seja, a eleição é cristocêntrica. E para estar em Cristo, o que é preciso? Fé e arrependimento. E predestinação? Predestinação diz respeito ao propósito de Deus para aqueles que serão salvos. Predestinação não diz respeito a lugar, mas diz respeito a ser. Predestinação não diz respeito a Deus determinando quem vai para o céu e quem vai para o inferno, mas predestinação diz respeito a o que Deus vai fazer com aqueles que ele sabe que serão salvos em Cristo. Deus, de antemão, determinou que aqueles que serão salvos em Cristo serão feitos conforme a imagem de Cristo, Romanos capítulo 8, se tornarão filhos por adoção através de Cristo e, consequentemente, co-herdeiros com Cristo. Efésios capítulo 1, que são justamente as duas passagens bíblicas que falam sobre predestinação. Ok? Pode ver lá, que os textos que falam de predestinação falam do propósito de Deus para aqueles que serão salvos. E veja, quando você fala sobre eleição e predestinação, consequentemente, inexoravelmente, você vai ter que falar no final sobre a segurança da salvação. A pessoa, quando vem a Cristo, ela pode perder a salvação? Então, você vai ter que falar sobre a questão da segurança da salvação. Então, essa é a ordem clássica quando a gente vai falar do tema da mecânica da salvação. Mesmo o calvinismo segue essa ordem, e justamente porque essa ordem lógica no calvinismo ela se desenvolve espelhando a exposição arminiana sobre a mecânica da salvação. Vocês devem se lembrar que a tulip calvinista, não é? Que é o acrônimo dos 5 pontos da mecânica da salvação no calvinismo, ela surge justamente em resposta aos 5 pontos do arminianismo, apresentado pelos remonstrantes na Holanda, no início do século XVII, que são aqueles seguidores de Armínio, apoiadores de Armínio. Armínio foi o grande líder ali deles, né? Mas ele não foi o primeiro a esposar aquele tipo de entendimento, nem mesmo na própria Holanda. Então, essa é a exposição que eu mais gosto dos pontos, que tem um encadeamento lógico. Agora, existe outro tipo de exposição, que é aquela em forma de acrônimos. Né? Só tem o acrônimo calvinista, bastante conhecido, TULIP, né? Que forma a palavra TULIP, que significa tulipa, em referência ao quê? Ao evento histórico chamado Sínodo de Dort, que ocorreu lá na Holanda, país onde as tulipas são famosas. Por isso, o acrônimo é TULIP, para rememorar o evento histórico. Enquanto o acrônimo, no arminianismo, chama-se FACTS, significa fatos. Não para evocar algum evento histórico, mas para enfatizar a realidade da mecânica da salvação à luz da Bíblia, que é dessa forma como os arminianos afirmam. Então, um acrônimo TULIP evoca o evento histórico do Sínodo de Dort. O acrônimo FACTS enfatiza, evoca o fato de que esse entendimento arminiano da mecânica da salvação é verdadeiro. Né? É um fato. É algo inegável. Né? TULIP é o acrônimo de Total Depraved,
Unconditional election, aprovação total, eleição incondicional. Limited atonement, né? Expiação ilimitada. O I é de irresistible grace, graça irresistível, e o P de perseverance of the saints, perseverança dos santos. Já facts é o acrônimo de freed by grace to believe, né? Livre pela graça para crer. Atonement for all, que é expiação para todos. Conditional election, eleição condicional. Total depraved, depravação total. E security in Christ, segurança em Cristo. Esse é o acrônimo arminiano, FACTS. Né? Então, a ordem da salvação, ela vai se preocupar mais com a ordem cronológica dos eventos, né? E os eventos aí entendidos como os passos do processo da salvação. Enquanto a mecânica da salvação, ela vai se preocupar com a ordem lógica, mais didática, para entender a lógica do processo da salvação, né? Quais são as principais críticas que são feitas a se querer estabelecer uma ordem da salvação? A primeira crítica, uma crítica de Karl Barth, é que ela psicologizaria a salvação, né? Então, eles acham, Barth e seus seguidores nesse ponto, que querer estabelecer uma ordem da salvação vai fazer com que as pessoas tentem psicologizar a salvação, né? E outra crítica que é feita é a de que a Bíblia está mais preocupada em enfatizar a união com Cristo do que estabelecer uma ordem certa dos detalhes ou pormenores desse processo de união com Cristo, né? Ou dessa união, melhor dizendo. Não desse processo de união, mas dessa união com Cristo, né? Esses detalhes pormenores são justamente aquilo que a gente chama de passos ou etapas do processo de salvação. A união com Cristo é imediata, mas ao unir-se com Cristo, você então entra no processo da salvação que tem etapas, né? Que tem passos a serem seguidos, a serem vividos. Então, a gente pode ser tentado a valorizar mais os pormenores do que o todo. E além disso, tentar forçar nexos causais entre essas etapas, né? Isso é uma crítica também que é muito feita, né? Mas eu diria o seguinte, que não é problemático você tentar estabelecer uma ordem da salvação, né? Eu não me preocuparia em ser muito exaustivo, né? Mas não é uma tarefa desnecessária. A gente tem que entender que alguns desses pontos, alguns desses passos, eles ocorrem simultaneamente, instantaneamente e simultaneamente, e outros ocorrem sequencialmente, não simultaneamente, né? Então, isso é importante a gente entender. Outra coisa é que a própria Bíblia apresenta uma ordem dos salutos, mas muito resumida. Talvez a mais famosa de todas, na verdade temos duas, né? A mais famosa delas é Romanos 8, 29 e 30. Né? Romanos 8, 29 e 30 diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou.
E aos que justificou, a estes também glorificou. Veja que você tem etapas em sequência, né? Aí você tem dantes conheceu, então o pré-conhecimento vem primeiro. Os que dantes conheceu também os predestinou. Então, após o pré-conhecimento, vem a predestinação. Aos que predestinou, esses também chamou. Então, o terceiro vem o chamado. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, em quarto lugar, vem a justificação. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, em quinto lugar, você tem a glorificação. Então, temos a seguinte ordem: pré-conhecimento, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Esses 5 pontos são, vamos dizer assim, o básico fundamental da ordem dos salutis. São os únicos pontos? Não são. Não são, mas são os pontos básicos. Inclusive, quando nós apresentamos aqui a ordem dos salutis, como nós entendemos, à luz da Bíblia, né? Você vai ver que a gente vai seguir essa ordem dos salutis aqui, acrescentando só alguns outros aspectos que são mencionados na Bíblia também, sobre esse processo da salvação. Né? Outro texto é o de Efésios 1, 11 a 14, né? Um texto longo, né? Onde Paulo fala de predestinados primeiro, depois ele fala de chamado, né? Ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ele vai falar nele também crido, né? Então você fala aí de fé, e arrependimento também está embutido ali, né? Mas fé é o que está em destaque aqui, nesse ponto. Depois ele fala de regeneração, ao falar de selados com o Espírito Santo da promessa, se bem que eu entendo que esse selo do Espírito, ele se refere a todas as operações do Espírito na vida do salvo, né? Confirmando e fortalecendo ele. Então, fala de santificação, testemunho interior e outras manifestações e operações do Espírito na vida da pessoa. E aí vai falar da herança, da redenção, da possessão adquirida, remetendo-se justamente à glorificação. Então você tem aí, nessa passagem de Efésios 1, 11 a 14, a seguinte ordem: predestinação, chamado, fé, regeneração, santificação e glorificação. Então, quando você une esses dois textos, essas duas porções bíblicas de Romanos 8, 29 e 30 e Efésios 1, 11 a 14, você tem a seguinte ordem: pré-conhecimento, depois predestinação, depois chamado, depois arrependimento e fé, depois regeneração, depois justificação, depois santificação, depois glorificação. Você tem aqui 8 pontos, tá? 8 pontos. Também nesses 8 pontos dessa ordem dos salutis aqui, você não tem todos os pontos da ordem da salvação. A Bíblia fala de outros, né? Mas você já tem a coisa mais enriquecida quando você funde esses 2 textos, que são os 2 textos bíblicos, onde a gente vê uma ordem da salvação apresentada de forma sintética, né? Se bem que o texto de Efésios 1, 11 a 14 é um texto onde a gente pode extrair isso, né? Mas isso está subentendido, enquanto no texto de Romanos 8, 29 a 30, a coisa está mais explícita, mas apresentada de forma muito resumida, né? Bem, quais as diferenças das ordens salutis calvinista e arminiana? Quais são as principais diferenças entre elas? São 2. Primeiro, uma diferença em relação ao entendimento sobre a atividade de Deus na eternidade, em relação à salvação. E segundo, uma colocação diferente da regeneração dentro das etapas do processo de salvação, né? O calvinismo vai colocar a regeneração antes da fé. E nós entendemos que a regeneração vem depois da fé. Depois da fé, depois do arrependimento, né? A gente não deve confundir... Aqui eu vou abrir um parênteses para falar de um ponto importante, que a gente não deve confundir. Eu vejo às vezes muita gente confundindo.
novo nascimento com conversão. Novo nascimento ou regeneração, novo nascimento e regeneração são a mesma coisa? Novo nascimento ou regeneração é uma ação divina. Agora, a conversão, que nada mais é do que fé e arrependimento, é uma resposta humana. São ações humanas, agora, possibilitadas por Deus. É Deus que dá essa capacidade ao ser humano, mas são ações humanas. Fé e arrependimento. São ações humanas, mas isso não significa dizer que essa capacidade vem do próprio homem. Essa capacidade foi dada por Deus através de uma ação precedente da sua graça, né? De maneira que o ser humano pode responder positivamente ao chamado divino para a salvação, responder com fé e arrependimento. Então, uma coisa é a conversão, outra coisa é o novo nascimento. Ok? Então, a diferença está, repito, em relação à atividade de Deus da eternidade, em relação à posição da regeneração dentro das etapas do processo de salvação. Quando eu falo de atividade de Deus da eternidade, eu estou me referindo ao quê? A questão do pré-conhecimento, né? No calvinismo, o pré-conhecimento decorre da eleição e da predestinação. Enquanto nós entendemos, nós arminianos, que o pré-conhecimento vem antes da eleição e da predestinação. Inclusive, na Hora dos Salutis básica de Romanos 8, 29 e 30, o pré-conhecimento é apresentado como vindo antes. Ele diz, os que dantes conheceu, também os predestinou. Quem são esses que dantes ele conheceu? Se você ver o versículo 28, ele vai falar daqueles que amam a Deus. Então, quando ele fala os que dantes conheceu, ele está dizendo que Deus pré-conhecia, Deus, na sua presciência, sabia aqueles que o amariam, aqueles que responderiam positivamente ao seu chamado para a salvação. E aí ele predestinou esses para que fossem feitos conforme a imagem de seu filho. Né? Ou seja, isso aqui está se referindo ao quê? Ao propósito de Deus na vida das pessoas que haveriam de crer. E aí vem o chamado, a justificação e a glorificação no final. Ok? No caso do luteranismo, nós temos uma ordem de salutis bem diferente, né? Bem diferente da calvinista e da arminiana, por quê? Porque no luteranismo não se coloca eleição e predestinação na ordem de salutis. Vocês devem se lembrar, do meu livro eu falo sobre isso, que Lutero, ele, no começo, enfatizou muito essa coisa de que Deus elege incondicionalmente e tal, mas no final da vida ele dizia o seguinte, ó, não se preocupe com essa doutrina de eleição. Se é condicional, se é incondicional, não procure entender isso. Né? Eu ensinei lá atrás que era incondicional e mantenho isso, mas eu não quero entender isso. Foque na cruz e na experiência da salvação, a experiência subjetiva da salvação. E não nessa coisa da eleição, se nos bastidores ela foi condicional, incondicional. Eu, particularmente, defendi que é incondicional e vou manter isso, mesmo que as outras coisas que eu defenda podem soar contraditórias, mas eu acredito que a fé ela se choca muito com a razão e a gente tem que aceitar essas coisas por fé e não tentar explicar logicamente isso. Né? Então, no luteranismo, você tem uma mistura de sinergismo com monergismo, onde você tem uma depravação total, você tem uma eleição incondicional, mas você tem também uma expiação universal, né? E você tem a possibilidade de a pessoa cair da graça. Aí você para e pensa assim, poxa, mas isso é muito contraditório, né? Porque no sistema calvinista e no sistema arminiano, você tem uma lógica perfeita, por mais que a lógica calvinista ela tem erros em relação ao
aos textos que ela usa para tentar fundamentar o seu sistema, mas o sistema em si, ele fecha. É um sistema lógico. Porque um sistema ele pode ser lógico em si mesmo. Mas isso não significa dizer que, por ele ser lógico em si mesmo, ele se encaixa com a realidade. Eu posso criar, por exemplo, aqui na minha cabeça, um mundo fantasioso e que esse mundo ele tem toda uma lógica. Por exemplo, o John Ronald Reuel Tolkien criou lá o mundo do Senhor dos Anéis, a Terra-média. Ele criou até idiomas para cada uma daqueles personagens, ou daqueles grupos de personagens que moravam na Terra-média. Você tinha os anões, você tinha lá os elfos, né? Os hobbits. Cada um tinha lá o seu idioma, né? Aquela coisa toda. Ele criou idiomas. Ele era um linguista. Criou idiomas mesmo, que poderiam ser falados hoje, aprendidos e falados por comunidades. Né? Ele criou toda uma história, todo um sistema ali que perfeito, criou mapas, uma geografia da Terra-média, aquela coisa toda. Enfim, o sistema é perfeito, mas ele existe? Ele se encaixa com a realidade? Não. Ele pode existir apenas como uma espécie de metáfora de realidades, né? Da nossa vida aqui. Né? Nisso, a obra do Tolkien é interessantíssima. Agora, não é a nossa realidade. Eu estou usando esse exemplo, essa analogia, justamente para que você possa entender que um sistema ele pode ser lógico em si mesmo, mas ele não se encaixar na realidade. Ok? Isso é um dos problemas. Um dia eu escrevo sobre isso, falarei sobre isso. Isso é um dos problemas da modernidade que foi criado pelo racionalismo. O racionalismo criou essa ideia de que se você cria um sistema que é lógico, então ele pode ser abraçado como verdade, quando não é verdadeiro isso. Um sistema pode ser lógico em si mesmo e não se encaixar com a realidade. Por exemplo, o racionalismo é um sistema lógico. O experiencialismo é outro sistema lógico que se choca com o racionalismo. Cada um tem a sua lógica que parece perfeita, mas não casam, percebe? E no final das contas, quando você analisa eles diante da realidade, você vê que nem um sistema, nem o outro são corretos. Eles apenas pegam partes da realidade e constroem todo um sistema em cima de uma partezinha só da realidade. Por isso eles são imperfeitos. Tanto o racionalismo quanto o experiencialismo. Né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto filosófico agora, não, deixar isso para lá, né? Então, por causa disso, no luteranismo você tem uma Ordo Salutis mais simples, que consiste no seguinte: ele não trata de eleição e predestinação. Ele trata primeiro do chamado, acompanhado da iluminação. Segundo, do arrependimento e fé, né? Fé e arrependimento. Terceiro, da regeneração. Quarto, justificação. Quinto, adoção. Sexto, santificação. E sétimo, conservação. Conservação. Que é um ponto que não é apresentado nas outras Ordo Salutis, né? Ou na Ordo Salutis, calvinista, na Ordo Salutis arminiana, porque a gente entende que essa coisa da conservação está muito ligada também à santificação, enfim, depois eu vou falar sobre isso. Vamos ver, então, a Ordo Salutis calvinista e a Ordo Salutis arminiana. Primeiro, a calvinista. Ela começa com eleição, predestinação, chamado, eleição e predestinação, né? Que muitas vezes no calvinismo são sinônimos, eleição e predestinação são sinônimos. Já entre os arminianos, a maioria entende que eleição e predestinação são termos distintos, embora intimamente relacionados, como dois lados de uma mesma moeda, mas lados diferentes de uma mesma moeda. Né? Mas no calvinismo, eleição e predestinação são praticamente sinônimos. Então, começa com eleição e predestinação, ou eleição, né? Ou predestinação, como queira chamar. Depois você tem o chamado. Depois você tem a regeneração.
Depois você tem o arrependimento e a fé, o fé e arrependimento. Veja que a regeneração vem antes do arrependimento e fé. Depois você tem justificação. Depois você tem adoção. Depois você tem santificação. E, por fim, você tem glorificação. Eu vou repetir, tá? Calvinismo. Eleição, predestinação, né? Chamado, regeneração, arrependimento e fé, justificação, adoção, santificação e glorificação. Isso é a Ordo Salutis calvinista. Você pode ter pequenas variações ali e acolá, uma Ordo Salutis um pouco mais resumida, outras um pouquinho maior, mas é isso aí. Agora a Ordo Salutis arminiana. Você começa com a presciência ou preconhecimento. Romanos 8, 29. Né? E também você vai ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, logo no início, dizendo que somos eleitos segundo a presciência. Então, a presciência vem antes, o preconhecimento vem antes. Então, você começa com presciência, o preconhecimento. Depois vem eleição. Né? Depois vem predestinação. Depois vem chamado, arrependimento e fé, regeneração. Veja que regeneração vem depois de fé e arrependimento. Né? Primeira conversão para vir, então, um novo nascimento. Justificação, adoção, santificação e glorificação. Então, você tem uma diferença aí no início, né? Você começa com presciência, aí depois segue eleição, predestinação e chamado, como também aparece no calvinismo. Mas aí, na sequência, há uma mudança. Porque no calvinismo vem regeneração e depois fé e arrependimento. No arminianismo vem primeiro fé e arrependimento, depois regeneração. Aí, depois disso, dessa troca, dessa mudança aí, o final também é igual. Né? Justificação, adoção, santificação e glorificação. Ok? Então, são 10 pontos da Ordo Salutis arminiana. Eu vou repetir aqui. A arminiana é presciência, eleição, predestinação, chamado, arrependimento, fé, ou fé e arrependimento, regeneração, justificação, adoção, santificação e glorificação. Ok? São 10. Depois eu vou mandar isso para o irmão Jamierson, e ele vai mandar para vocês, né? E aí vocês vão poder ter isso guardado, né, em mãos. Quem, de repente, não pôde anotar, perdeu aí a sequência, de repente deu um problema, uma variação aí na internet, você não conseguiu pegar direito. Mas, tendo isso em mãos, vai ficar guardado para você e você não vai perder essa ordem, né? Observações importantes. Eu quero concluir com essas observações. Primeira, outras arrumações vão inserir, antes da glorificação, a mortificação e a perseverança. Mas esses pontos eu vejo como estando embutidos na doutrina da santificação, no aspecto progressivo da santificação. Né? Segunda observação é que a santificação tem os aspectos posicional, progressivo e total. Né? Você tem um aspecto posicional, que é você sendo declarado santo por estar posicionado em Cristo. Né? Você tem santificação progressiva, que é aquele significado mais comum de santificação, que é esse processo diário, né? Santificação progressiva. Você tem a santificação total, que vai ocorrer no final do processo, por ocasião da sua glorificação. Ok? Então perceba que muitos pontos, muitos aspectos do processo da salvação, muitas dessas etapas, ou aspectos, ou passos, ocorrem simultaneamente e outros ocorrem sequencialmente. Por exemplo, a santificação, ela tem que ocorrer depois da regeneração, se você está falando da santificação progressiva. E a santificação total tem que ocorrer junto com a glorificação. Né? Agora, a santificação posicional ocorre junto com o quê? Com a regeneração, com a justificação. Essas coisas ocorrem simultaneamente. Ok? O arminianismo wesleyano, e aqui é o terceiro ponto da nossa observação, ainda incluiria uma santificação total terrena antes da santificação total na eternidade. Né?
Porque na doutrina da santificação de Wesley, você tem o que o movimento de santidade vai chamar também de batismo de santidade, né? Ou principalmente o pentecostalismo da santidade vai chamar de batismo de santidade, mas propriamente a doutrina da perfeição cristã, que é uma espécie de santificação total ainda aqui na Terra, que pode ser alcançada pelo crente. Nem todos alcançam, mas pode ser alcançada por alguns crentes. Né? E que deve ser diferenciada da santificação total, que vai ocorrer na glorificação. Então, você tem a experiência da perfeição cristã na Terra e você tem a santificação total lá na eternidade, na glorificação. Então, veja que na hora do salutes à menina wesleyana tem esse aspecto também. E outro ponto aqui é que no arminianismo clássico, o chamado ele é tratado como sendo apenas o chamado ordinário, né? Enquanto o arminianismo wesleyano tratará esse chamado como sendo tanto particular quanto universal, ou seja, tanto ordinário como extraordinário. Como assim? O que é o chamado ordinário? O chamado ordinário é aquele da pregação. Né? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Né? Como eles vão crer se eles não ouvir a palavra? E como eles vão ouvir a palavra se não há quem pregue? Né? Então é necessário pregar para que eles ouçam e, ouvindo, a fé seja despertada em seus corações pela operação do Espírito Santo através da pregação, para que, então, essa pessoa tenha a capacidade de responder positivamente ao chamado divino para a salvação. Possa crer e ser salva, né, essa pessoa. Então, isso é o chamado ordinário. O chamado extraordinário são as outras formas que Deus usa, além da pregação do Evangelho, para levar uma pessoa à salvação. Por exemplo, Deus pode aparecer uma pessoa. Jesus não apareceu a Saulo no caminho de Damasco. A gente não ouve testemunhos de muçulmanos a quem Jesus aparece, então eles se convertem, e depois eles vão procurar um missionário, um pastor, para poder ensiná-los nos rudimentos da fé, mas a decisão para Cristo eles já tomaram naquela experiência que eles tiveram pessoal, com Cristo aparecendo a elas. Deus pode usar um evento também para despertar a pessoa a crer. Né? Enfim, são os chamados que ocorrem de forma extraordinária. Né? Mas você tem um chamado ordinário, particular, que é o da pregação do Evangelho. Então, no arminianismo mais clássico, assim, tipo do Armínio mesmo, você vai ter esse chamado sendo entendido mais como chamado ordinário, a pregação do Evangelho. Enquanto no arminianismo wesleyano, o arminianismo mais absorvido hoje, com maior aderência, né, prevalecente, você tem o entendimento que esse chamado ele pode ter também um aspecto extraordinário, não só o aspecto ordinário da pregação da palavra de Deus, ok? Então, queridos, é isso. O meu tempo já estourou, mas conseguimos falar aqui sobre Ordo Salutis e mecânica da salvação. Pastor Jamierson. Muito bem, querido. Muito joia. Pastor... Creio que deu para falar sobre tudo, né? Pelo menos os pontos aqui principais que me vieram na mente para poder abordar sobre esse assunto, eu creio que foram muito falados. Bom. Excelente, excelente. E esse é o propósito, né? Da própria característica de uma live não ser tão exaustiva, tão longa, né? Mas aquele gostinho de quero mais, com muitas participações. Pessoal, muito obrigado aí, olha, nós estamos aí numa das melhores lives nossa, com a participação de vocês, um público aí participando, compartilhando, muito bom tudo isso. E, obviamente, que esse não é um assunto que você vai ouvir aí todos os dias, né, dentro do tema arminianismo, calvinismo. Mas é um tema que merece muito um estudo dedicado a ele, muito interessante, joga muita luz
dentro da compreensão da doutrina da salvação. Então, vocês tiveram aí um panorama muito bem desenhado pelo professor Silas, que vai compartilhar conosco aí essas suas anotações, e eu vou oferecer isso aí aos alunos do nosso. Claro, obviamente, né, pessoal, só receberá esses slides aí, as anotações do professor, os alunos da pós-graduação. O curso, essa é uma live pública, né, de uma aula especial aí que nós estamos oferecendo. Silas, então eu vou aproveitar algumas perguntas que o pessoal foi fazendo, né, ao longo da live, especialmente aquelas que estão mais dentro do tema. Umas 4 perguntas aí, por causa também do horário, não te exigir tanto de você, tá? Então, eu aqui fiz uma reserva, deixa eu só localizar a pergunta do irmão aqui, só um minutinho. Ela está dentro daquela colocação que você fez sobre a regeneração é uma ação de Deus, né? Quando que o arrependimento é uma ação humana, uma resposta humana. Então, eu vou colocar a pergunta do Valdemir, né, para participar conosco, aí você vai respondendo aí. É Deus que cria a condição para exercermos a nossa crença? Sim, é Deus quem possibilita ao ser humano responder com fé, né? Porque o ser humano não tem condições de fazê-lo devido à corrupção, né? A corrupção total, né? Todos os aspectos do ser humano foram afetados: o corpo, a mente, a volição, né? As emoções, né? A fé, a consciência, o livre-arbítrio para as coisas espirituais está obliterado, né? Enfim, o homem está com o seu livre-arbítrio para as coisas espirituais danificado de tal maneira que ele não tem como ter consciência das coisas de Deus, ele está totalmente alienado de Deus, né? Seguindo o curso desse mundo, como Paulo explica lá em Efésios capítulo 2. Então, ele tem estado em uma situação em que é impossível ele sequer conceber a salvação, conceber essa necessidade e desejar isso, muito menos desejar isso. Então, é preciso que Deus tome a iniciativa, e isso quem faz é o Espírito Santo, é ele quem aplica toda a obra da salvação na vida da pessoa, né? E está escrito lá em João capítulo 16 que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, não é a pessoa que se convence a si mesma, mas é o Espírito Santo que a convence, que ilumina a sua mente, né? Então, ele toma iniciativa no sentido de despertar, de iluminar, de habilitar e de atrair, né? De habilitar e de atrair. Então, todos são iluminados, né? Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a graça salvadora de Deus é manifestada sobre todos os homens, todos serão atraídos a mim, disse Jesus. Então, essa atração, essa habilitação e esse despertar, essa iluminação, né, vem do Espírito Santo. Atos capítulo 16 diz que Deus abriu o coração de Lídia, né? Abriu o coração de Lídia, né, para que ela pudesse crer. Então, essa abertura, essa libertação do arbítrio, de maneira que não existe um livre-arbítrio para coisas espirituais, mas existe um arbítrio liberto pela graça para as coisas espirituais, né? Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, né? Que habilita, né? Agora, é preciso você exercer isso. A analogia perfeita para isso é a do dom, né? As pessoas dizem assim, não, mas a fé é um dom. De certa forma, sim, né? Porque é Deus quem concede ao ser humano essa capacidade. Mas veja, o dom tem que ser exercido por você. Que adianta você ter o dom se você não exerce, né? Então, Deus te habilita, Deus te dá condições, mas é você quem vai exercer isso. Então, o novo nascimento é uma operação totalmente de Deus. Agora, a fé e o arrependimento
resposta humana, agora que é possibilitada por Deus, né? Mas ela é humana, é uma ação humana, possibilitada por Deus. Essa ação de Deus restaura o arbítrio do homem ao ponto que ele possa responder ao convite do Evangelho. Perfeito. Né? O Josival também vai na mesma linha, né, de pergunta. Isso. Eu creio que a gente já respondeu, né? Deixa eu ver. Então, capacidade de crer vem de Deus. Posso crer sem Deus prover, agir em meu favor? Não, olha, crer para a salvação tem que ser a ação do Espírito Santo, né? Tem que ser a ação do Espírito Santo. Agora, claro, você pode ser convencido e não ser convertido, tá? Porque a Bíblia diz que ele convence. Agora, ele não converte. A conversão é você, né? Mas Jeremias diz, converte-nos a ti e nos converteremos. Sim, mas em que sentido? Senhor, dá-nos a capacidade para que nós possamos. É nesse sentido que ele está falando. Porque é preciso uma resposta humana. Agora, que vem porque a condição é dada por Deus. Então, é Deus que provê essa capacidade, né? Essa habilitação, ele que habilita, né? Mas é preciso você exercer isso, porque você pode ser convencido, mas não convertido. É impossível você ser convertido se você não foi convencido antes. Mas é possível você ser convertido e não ser convencido. Muito bom. Legal. Aí o pessoal aí que está entrando aí com o login aí, estou vivendo. A Escritura afirma que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. O primeiro passo para ser salvo é reconhecer nosso pecado. Se isso é obra do Espírito Santo, o calvinismo não estaria certo? Olha, o irmão aí o irmão ou a irmã estou vivendo, né? Estou vivendo, entrou com o link. Eu creio que através da explicação que nós fizemos minutos atrás, segundos atrás, na verdade, deve ter já obtido a sua resposta. Mas vamos lá. Em relação a essa ação da graça, né? Há pontos de convergência e de divergências. O ponto de convergência, tanto o calvinista quanto o arminiano reconhece que, por causa da depravação total, da corrupção total, é preciso uma ação precedente da graça. Ambos creem nisso. Sendo que as divergências começam na sequência, porque o arminiano crê que essa ação precedente da graça, ela se manifesta a todos. Já o calvinista vai dizer que ela se manifesta a um grupo seleto que Deus arbitrariamente escolheu salvar em detrimento dos outros. E o arminianismo diz que essa graça, quando se manifesta de forma precedente, tem que ser de forma precedente, senão o ser humano não tem condições de responder ao chamado divino para a salvação, ela pode ser resistida, enquanto os nossos irmãos calvinistas creem que quando essa graça precedente se manifesta, ela é irresistível. Então, veja que há convergências e divergências, né? Eu diria que mais divergências do que convergências, mas no essencial há uma convergência, que é a necessidade de uma graça precedente, né? É por isso que Wesley dizia que a diferença era de um fio de cabelo, né? Porque ele enfatizava a depravação total, mais até do que alguns calvinistas, alguém diria, assim como o Armínio também enfatizou demais a depravação total. Ele falava da necessidade da precedência da graça, né? Agora, quando chegava no ponto de, sim, mas essa graça se manifesta de forma universal ou limitada? Não. Ela é de forma universal. Ela pode ser resistida ou não? Não, ela pode ser resistida. Então, a diferença vem aí. Muito bom. Eu creio que o pessoal entendeu, né? Sim, sim. O evangelista Anderson Fábio, se a graça me capacita para responder, me libertando para ter essa capacidade, quando eu rejeito, eu fui liberto para dizer não? Como compreender isso? É interessante que as perguntas vão na mesma linha. E percebe, Jamierson, que esse é um ponto que é o cerne da falta de entendimento de muitos irmãos de denominações arminianas em relação ao arminianismo. Sim. Ou seja, muitos são, na prática, semipelagianos. Né?
porque eles creem em expiação ilimitada, creem na eleição condicional, creem na segurança em Cristo, né? Talvez até com algum entendimento errado no sentido de acreditar que a salvação pode ser perdida facilmente, quando na verdade há dois erros aí, né, em relação à segurança da salvação. Tem aqueles que acreditam que se você está em Cristo, você não pode perder a salvação de jeito nenhum, isso é impossível de acontecer, enquanto nós entendemos que é possível acontecer. E tem aquele outro extremo da pessoa que acha que pode perder facilmente. Qualquer coisa ele perde a salvação. E não é bem assim. O tempo não permite que a gente entre nesse detalhe, mas só pode. Mas, assim, muitas pessoas elas não entendem, às vezes, essa questão de que da graça precedente, a graça preveniente. Dos dois primeiros pontos, a depravação total e a precedência da graça. Mas vamos lá. Respondendo ao irmão, o evangelista, o servo de Deus aí, Anderson Fábio. Veja, Fábio, você diz assim, quando eu rejeito, eu fui liberto para dizer não. Veja, você, na segunda parte da pergunta, a pergunta tem 3 partes, né? Você diz isso, mas veja que você mesmo diz na abertura da pergunta. Se a graça me capacita para responder, ela te dá capacidade para responder. Ela não te garante que você vai responder sim, mas ela vai te dar capacidade para responder que você antes não tinha. Entendeu? A questão é, ter a capacidade de responder significa dizer que essa graça é irresistível? Não. Apenas ela te deu a capacidade para responder. Agora, a gente pode dizer o seguinte, que na maioria esmagadora das vezes, né? Na maioria esmagadora das vezes, não, desculpe, na grande parte das vezes a pessoa diz sim, né? Mas muitos acabam dizendo não. Somente quando é a pregação ordinária, né? A pregação ordinária, não, o chamado ordinário, que é a pregação, geralmente isso é mais comum, né, essa resposta do sim, do que no chamado universal. Mas, chamado universal que eu digo a forma extraordinária, as outras formas, né? A não ser em casos assim como quando Jesus aparece à pessoa, uma visão que a pessoa tem, aí geralmente é muito impactante, a pessoa acaba vindo, né? Mas, assim, a questão é que essa graça da precedente, ela envolve esses aspectos todos. Ela envolve o convencimento, a iluminação, a capacitação e a atração. Mas ela pode ser resistida. Veja Lucas capítulo 7. Os fariseus, diz Lucas, resistiram ao propósito de Deus para a sua vida. Jesus falando aos fariseus, vós não quereis vir a mim, né? Vós não quereis ver a mim. Exatamente, Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar, te agasalhar em meus braços como a galinha junto os pintinhos seus, mas tu não quiseste. Veja, ele diz, eu quis. Mas não aconteceu, não é porque eu não quis, porque tu não quiseste. Né? Então, veja, pode ser resistido, né? Lá em Atos capítulo 7, né, aquele episódio ali da pregação de Estevão e a morte dele, o martírio dele, o texto bíblico diz ali no final, ao Espírito Santo, né? Resistiram ao Espírito Santo, né? Que falava ao coração deles ali, e ele falava de forma eloquente pela graça de Deus, o Espírito Santo falando através de Estevão, e eles taparam os ouvidos para não ouvir ele, porque não dava para fazer o que eles estavam querendo fazer com Estevão se eles ficassem ouvindo ele, porque a pregação era forte. Muito forte, né? Então, veja, eles sabiam que aquilo era verdade, sentiram a ação do Espírito Santo, mas eles resistiram ao Espírito Santo. Eles resistiram ao Espírito Santo. Ou seja, a ação dessa graça te dá capacidade para responder. Agora, você, uma vez tendo essa capacidade, você tem que exercer isso. E quanto a exercer positivamente ou não, isso é você. É a responsabilidade humana no processo da salvação. Okay? Então, Silas, ao Anderson aí, então, quando a graça nos liberta, habilita nosso espírito, nosso arbítrio, também para dizer não, né? Também para dizer não, sim. Porque aí é a questão da responsabilidade. Porque, veja, uma pessoa que está na corrupção total, sem ação precedente da graça, ela não tem como responder nem sim nem não. Ela está totalmente alienada. E a ação precedente da graça vai justamente apresentá-lo à salvação, iluminar a sua mente, atraí-lo e habilitá-lo a responder. E aí vem a responsabilidade humana. Sim. Porque a pessoa vai ter que decidir se diante
dessa ação da graça de Deus. E aí ele pode dizer sim ou pode dizer não. É como um dom que você recebe e você tem que exercer. É como um presente que você recebe e você tem que abrir ou não aquele presente. Porque, veja, no processo inicial da salvação, o homem é totalmente passivo. Sim. No processo inicial da salvação. Ele apenas aceita, apenas tem um assentimento. É fé e arrependimento. É só um assentimento. E aceitar não é obras, né? Não é obra. Inclusive, a Bíblia coloca a fé em oposição à obra. Então, eu não sei como ainda tem pessoas que veem a fé como se fosse uma obra, quando a fé está colocada em posição da obra. É pela fé, justamente para que a graça seja mantida. É pela graça para que seja pela fé. Paulo diz isso em Romanos. Ele diz, a fé para que seja pela graça para que seja pela fé. Ou seja, essa fé é justamente algo que garante a graça, e a graça garante a fé. Por quê? Porque não houve obras ali. Ali é só um assentimento da vontade. Né? A pessoa diz assim, mas a pessoa ainda creu. Mas primeiro, como diz o Armínio, né? E, se não me engano, o Wesley vai repetir isso também. Que mérito tem o mendigo? Isso. Né? Eu ia citar essa ilustração deles agora. Que não tem condições de prover a si mesmo, nem nada. E aí vem alguém e lhe oferece o alimento, o que ele precisa. Que mérito ele tem em apenas estender a mão? Isso é mérito. Agora, para piorar, né? Para piorar, até a capacidade dele de estender a mão e receber é dada por Deus, né? De ver que existe alguém dando e de ter a capacidade de levantar a mão, estender e pegar, vem de Deus. A capacidade. Agora, ele pode não exercer isso, mas a capacidade vem de Deus. Então, a salvação é toda de Deus. Isso não significa dizer que não existe uma responsabilidade humana. A fé e o arrependimento é justamente a participação do ser humano no processo inicial em termos de assentimento. Não é ativo no processo inicial da salvação. Ele é passivo. Agora, uma vez estando em Cristo, ele passa a ser ativo. Em que sentido? A Bíblia diz, operai a vossa salvação. Agora, mesmo para operar a salvação, ele vai precisar do auxílio da graça de Deus. Ela é contínua, né? A graça, ela oferece um auxílio contínuo, né? Contínuo. Sendo que no início ele é só passivo. Agora, uma vez estando em Cristo, aí ele vai ter uma responsabilidade maior, né? Porque, inclusive, ele agora vai ter uma nova natureza, né? Ele vai ter o auxílio do Espírito Santo, então ele tem que operar a salvação. Desenvolver a salvação. Né? Silas, na Ordo Salutis calvinista, a regeneração vem antes da fé e arrependimento. Isso. Isso não faz a fé e o arrependimento desnecessário? Pois é, né? Isso é algo que não faz sentido, né? Porque quando você vê todos os textos bíblicos que falam de novo nascimento, né? de regeneração, eles mostram a fé vindo primeiro. Né? Você primeiro crê, então, crendo, você nasce de novo. Né? Então, você adentra o reino de Deus e você é gerado em você uma nova natureza, você se torna uma nova criatura depois que você creu, você se arrependeu, você veio para Cristo. A regeneração não aparece. E veja, a regeneração não aparece antes. E veja, até mesmo alguns teólogos calvinistas, quando isso começou a ser muito enfatizado ali no início do século XVII, por causa dos embates entre calvinistas e arminianos, alguns teólogos calvinistas vão discordar disso. Por exemplo, no Sínodo de Dort, eles estabeleceram que a regeneração vinha antes da fé, nas discussões ali. Mas teólogos da Inglaterra, no século XVII, o próprio John Owen, vão dizer, eu não concordo. John Owen, que é considerado um dos 3 maiores teólogos calvinistas de todo o tempo. Primeiro, Calvino. Segundo, John Owen. Terceiro, Jonathan Edwards. São os 3 maiores teólogos calvinistas, para muitos calvinistas. Os 3 maiores de todos os tempos. Né? Calvino, John Owen e Jonathan Edwards.
Um século XVI, outro século XVII, outro século XVIII. Né? E ele vai questionar isso. Ele vai dizer que a fé e o arrependimento vem antes da regeneração. Tá? Por quê? Porque é o que a Bíblia mostra. É o que a Bíblia diz. O argumento dele é totalmente bíblico. Ele vai dizer, porque a Bíblia me mostra assim. Veja, ele era determinista, mas nesse ponto ele tinha discordância. Eu menciono isso, inclusive, no meu livro. Essa fala, esse posicionamento do John Owen. Legal. Muito bem. Bem, olha, tem assunto aqui para um módulo inteiro, né? É verdade. Mas o propósito era fazer essa divulgação, disseminar esse conhecimento. Eu estou imensamente grato pela sua participação, aprendi bastante aqui. A gente sempre encerra a nossa live com 3 perguntinhas ping-pong com o convidado. Eu vou colocar na tela e já encerrei as perguntas por parte do... Muitas perguntas que não estão relacionadas ao tema. Então, infelizmente, pessoal, não dá para a gente ser tão amplo, porque, veja só, focado em Ordo Salutis e Mecânica da Salvação já não foi o tempo suficiente. Então, pastor Silas, um livro. Uau, livros tem tantos. Eu não tenho, assim, um livro, a não ser a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Tirando as Escrituras. Mas, assim, tirando a Bíblia, um livro... é difícil. Eu tenho tantos livros que eu amo, né? Só se eu fosse dizendo assim, tal área. Mesmo assim, eu diria uns 3 ou 4 de várias dessas áreas. Não precisa ser necessariamente dentro do tema, né? Vou usar o seguinte critério, aí fica mais como curiosidade. Tá. Qual foi o primeiro livro evangélico que você leu? Tá. E esse livro me impactou muito, né? Quando eu li. Eu li ainda com 9 anos de idade. Né? Eu li a Bíblia a primeira vez com 9 anos de idade. E com 9 anos de idade, 9 para 10 anos, eu li meu primeiro livro evangélico, que foi Heróis da Fé, de Orlando Boyer. De Orlando Boyer. Um clássico, né? Um clássico. E ali ele me impactou muito aquele livro. Mas, assim, ele foi o primeiro livro evangélico que eu li, né? E dali, depois eu fui CPAD, né? CPAD. É do Orlando Spence Boyer, um missionário americano aqui no Brasil. Legal. Segunda pergunta, um personagem. Personagem histórico? Histórico. Fora a Bíblia, fora das Escrituras. Fora da Bíblia? Tá. Eu estava até conversando com um pastor amigo meu hoje à tarde, quer dizer, num momento rápido que nós tivemos ali conversando sobre trabalho, e aí eu toquei nesse assunto com ele. Eu disse para ele, olha, os 2 maiores personagens da história do protestantismo, isso afirmado por vários historiadores, são Lutero e Wesley. Vários historiadores dizem que você tem grandes nomes na história do protestantismo, grandes nomes. Mas os 2 que impactaram o protestantismo foram Lutero, que inaugurou a coisa, né? E depois de Lutero, John Wesley. Nenhum outro personagem na história do protestantismo teve o impacto que esses 2 tiveram. Legal. Na história do protestantismo, né? Esses 2. Então, eu vou colocar ali, para não falar de Lutero, que Lutero já é muito falado, eu vou falar do Wesley. Isso não significa dizer, veja, que ao dizer isso, eu estou querendo dizer que eu concordo com todos os posicionamentos de Wesley em relação a todas as coisas que ele disse, né? Não, eu tenho discordância em relação a ele, mas eu reconheço nele um grande homem de Deus, né? Um personagem histórico extraordinário e que impactou. Tem historiador até que diz assim, depois de Wesley, todos somos wesleyanos, de alguma forma. Né? Você vê, o protestantismo o evangelicalismo, ele nasce, na verdade, se você olhar bem, com Wesley. O pentecostalismo, ele nasce, é fruto de Wesley. E uma série de coisas é fruto da influência de Wesley. Veja, até coisas que o Wesley tem o controle sobre o que vem depois dele, né? Do impacto que foi o ministério dele. Tem coisas que fogem ao controle, né? Mas, assim, o que não se pode dizer é que a coisa não teve um lastro no ministério, na vida desse personagem histórico que foi John Wesley, né? Quando eu respondo essa pergunta, eu cito Wesley. Para mim, é Wesley.
Me impactou muito a leitura de Wesley, suas obras, sua história, né, propriamente dita. Sua vida, seu ministério, sua vida, né? A vida de piedade desse homem de é piedade. uma coisa assim. É um apóstolo, né, Silas? Um verdadeiro Tem apóstolo. imperfeições, né? Porque quando a gente fala assim, uma vida de piedade, pode dizer, mas o Wesley tinha suas imperfeições. Sim, todos temos. Se você procurar qualquer um, você vai encontrar. E uma coisa que eu acho lindo na Bíblia, pastor Jamierson, é que a Bíblia ela não esconde os defeitos dos heróis da fé, né? Já imaginou se a Bíblia apresentasse Davi, Abraão, Moisés, sem colocar nenhuma falha deles, como inclusive os historiadores seculares da época deles faziam? Por exemplo, o historiador que escrevia, que era pago pelo rei da Pérsia para escrever sobre ele, não falava de nenhuma falha dele, só de virtude. Até mentia para colocar a virtude dele lá em cima, né? Para você saber das coisas ruins daquele rei da Pérsia, você tem que ler o que os historiadores dos reinos ao redor, que eram contrários, diziam sobre ele. Aí você confronta as informações e você chega numa verdade aí. Entendeu? Um meio termo, né? Meio termo. Agora, a Bíblia não tem isso, não. A Bíblia apresenta o acerto do camarada e o erro, né? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Olha, Davi foi imperfeito, Moisés foi imperfeito, Abraão foi imperfeito, Pedro foi imperfeito, mas, apesar disso, eles puderam ser usados por Deus, porque é pela graça. Da mesma forma, você, mesmo sendo imperfeito, pode ser usado por Deus também, porque é pela graça. É isso que a Bíblia diz, né? Meu Deus, se eu visse a história desses homens sem falhas na Bíblia, eu diria assim, não dá para mim. Eles puderam ser usados como foram, porque eles não têm falha nenhuma, a Bíblia não apresenta falha nenhuma deles, né? Você mas sabe Elias que hoje... era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e Deus usou daquele jeito. Hoje eu conversava com um colega sobre a literatura de autoajuda, né? E ele me emprestou uma obra sobre esse assunto. É muito interessante, legal de ler, eu acho que eu até recomendaria para outras pessoas, mas eu comentei com ele assim, o meu problema com a autoajuda é que ela não leva em consideração que eu já saí com defeito de fábrica, né? Já nasci em pecado. E assim, eu não consigo me autoajudar. Até certo ponto, até consigo melhorar algumas coisas. Mas aquele ideal que vai se construindo na autoajuda, que vai te levando a cada vez mais imaginar que você tem possibilidades de chegar à excelência, ela não parte do pressuposto que nós somos pecadores, que estamos limitados, que temos as nossas fragilidades, né? Você cita aí os grandes personagens bíblicos. Se eu fosse contar a história de algum deles, eu omitiria, né, alguns pecados, né, deles, né? Mas Deus deixa ali escancarado para mostrar que, embora toda aquela história de fé, de coragem, né, de intrepidez que de fato tiveram, eles eram seres humanos como eu e o irmão. Como eu e você. Legal. Silas, e a última pergunta, um versículo. Um versículo? João 3,16. Um textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem. Aleluia. Palavras de Jesus a Nicodemos e que sintetizam perfeitamente a mensagem da salvação. Muito bom. Olha, então agora eu devolvo para você. Você pode fazer o encerramento, divulgar o livro, seus contatos, se você quiser dar o número de celular, eu coloco na tela aqui para você também. Como o pessoal te achar. Você congrega no Rio de Janeiro? Você é do Rio? Sim, eu congrego na Assembleia de Deus do Recreio dos Bandeirantes. Recreio dos Bandeirantes é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu congrego na Assembleia de Deus do Recreio dos Bandeirantes. O pastor é o pastor Antônio Ferreira, eu sou segundo vice-presidente da igreja e é uma igreja nova. Já existe já acho que uns 20 anos. Recebeu autonomia há pouco tempo, ela era uma congregação da Assembleia de Deus, Ministério do Rio de Janeiro, o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, que é presidente da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e que é também um dos vice-presidentes da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E congregamos ali, pela graça de Deus, servimos a Igreja do Senhor Jesus ali.
Mas o pessoal me conhece mais pela CPAD, porque a maior parte da minha Sim. vida realmente eu passo ali no trabalho na CPAD, onde já estou há 23 anos, mais de 23 anos, né? Ali trabalhando no departamento de jornalismo, e tenho a bênção, a alegria, o prazer, a honra, o privilégio de também ter alguns títulos lançados pela CPAD, são 11, se não me falha a memória, contando os livros que foram escritos a 4 mãos, né? Que eu tenho, acho que uns 4 ou 5 livros escritos a 4 mãos, e os outros são projetos pessoais, enfim. Você quer divulgar um telefone, alguma coisa? Eu sempre esqueço, rapaz, o número. Eu tenho o teu número aqui. Que eu divulgo, inclusive, nas minhas redes sociais. Não do meu... Não esse do WhatsApp. Só pode falar, se o você outro quiser que falar. é um específico para agendas, para também pessoas que querem adquirir livros. Deixa eu ver se encontro aqui. Enquanto você acha aí, eu dou o recado final, tá bom? Tá. Pessoal, olha, aqui aparece para vocês também o número do SBL. Esse número que está na sua tela aí é o nosso WhatsApp, é o número da secretaria. Eu quero convidar vocês a estudarem no SBL. Quer fazer um curso de teologia? Vem estudar conosco, presencial e à distância. O nosso à distância é ao vivo, aulas ao vivo, online, tá bom? Olha, a pós-graduação em teologia arminiana, curso de línguas bíblicas, grego e hebraico, nós temos o curso instrumental e até o nível do avançado. Então, entre em contato com o nosso WhatsApp, aparece para você na tela aí, é o 011 957789589, ou entre no nosso site, seminariobatistalivre.com.br. Lá você vai conhecer todas as nossas ofertas, já há um link automático para o WhatsApp. Peço que vocês compartilhem essa live assim que encerrarmos aqui, mande para os seus amigos, para que o conhecimento que foi compartilhado aqui com o pastor professor Silas Daniel, um dos maiores especialistas, estudiosos dessa matéria no Brasil, realizando seminário, palestras, com livros publicados, possa chegar ao máximo de pessoas possível, tá bom? E desde já eu agradeço a audiência de vocês. Também, Silas, te agradeço muitíssimo. Aí, se você quiser me falar o número, eu já coloco em tela também. Ok. O número é o seguinte: DDD 21 ok 99 105 9044. 99 105 9044. Esse é o telefone WhatsApp, né? Telefone WhatsApp que nós disponibilizamos para os irmãos, para agendas e para também pedidos de livros. Nesse momento, só tem exemplares desse livro. Legal. E ainda bem que tem o dele nesse dia da palestra, porque é o que tem mais a ver, totalmente a ver, com o assunto que foi ministrado. A Arminianismo Mecânica da Salvação, estou oferecendo esse livro com 25% de desconto. Né? Legal. De R$90, ele está saindo por 60 e alguma coisa. Né? Tá. 60 e poucos reais. Né? E nesse número que aparece aqui na tela, para você? A pessoa pode mandar a sua solicitação ali, a gente vai falar a forma de pagamento, como é que vai ser feita, aí vai ter envio de comprovante, a gente, quando enviar pelos Correios, vai mandar também o comprovante de envio, trazendo o código de acompanhamento do objeto, né? Olha, e aí a pessoa vai receber, e graças a Deus, todo mundo tem recebido. Até agora, ninguém deixou de receber. Alguns livros, às vezes, atrasam, nossos Correios, só a graça de Deus agora, né? Estão querendo privatizar agora, tomara que melhore dessa vez, mas, às vezes, atrasa, a minoria, mais de 90% não atrasou, foi dentro do prazo, né? Mas tem sempre um outro ali, de vez em quando, que atrasa, representa uns 10% no máximo, mas chegam. Todo mundo recebe, graças a Deus, todo mundo tem recebido. Muito bem, meu irmão. Olha, eu digo a vocês, é o melhor livro, mais completo e robusto livro, num volume só, sobre arminianismo no Brasil, é o trabalho aí do pastor Silas Daniel. E a quem parabenizo. Querido, eu quero te agradecer pelo tempo aí, por essa sua vida dedicada na obra de Deus. Deus abençoe sua família, a sua igreja. Manda um abraço lá para o seu pastor.
e estamos juntos. Eu quero remarcar com você, vamos trazer outras temáticas aí. E muitíssimo obrigado aí em nome do Seminário Batista Livre. Amém. Igualmente um prazer. Deus abençoe também, pastor Gemielson. Deus abençoe a todos os alunos, todos que estão assistindo essa live. E quando estiverem de joelhos, lembrem desse servo de Deus, pastor Silas Daniel, porque nós carecemos, eu e minha família carecemos de vossas orações. Um abraço a todos. Amém, querido. Deus te abençoe.